Olá, vamos falar hoje de fenómeno de Raynaud. O fenómeno de Raynaud é uma situação clínica rara que habitualmente as pessoas não valorizam ou até que nem lhes passa muito despercebida, mas é preciso termos isso em atenção. Trata-se de um fenómeno de vasoespasmo que atinge a população em geral cerca de 19-20%. O que é que acontece? O diagnóstico é clínico, mas o que é que acontece na etiopatogenia? Não conhecemos a causa, mas conhecemos o mecanismo. O mecanismo é um vasoespasmo por alterações da resposta alfa-adrenérgica e por libertação de fatores que são vasoconstritores dos pequenos vasos sanguíneos. E então, clinicamente, o que é que a pessoa demonstra? Demonstra que tem um vasoespasmo em 3 fases, isto é, primeiro, as extremidades, nomeadamente os dedos, muitas vezes a ponta do nariz, ou o pavilhão auricular, ou os dedos dos pés, ficam brancos, numa situação inicialmente de isquémia, quando o vaso se contrai, depois ficam cianosados, isto é, quando o sangue para nos vasos, fica a uma estase, e posteriormente aparece um rubor intenso, que é quando se volta a haver recirculação, revascularização. Muitas vezes isto acompanha-se de dor, de ardor, de uma sensação de queimadura que é muito desagradável, dependendo evidentemente da gravidade da situação. As pessoas devem procurar o médico, porque em 20% destas situações podemos ter causas que são graves e que são importantes de tratar. Nas outras não, habitualmente 80% são benignas, embora muito desagradáveis para o doente e precisam de ser tratadas. Nas outras, nas secundárias, nós podemos ter doenças autoimunes, vasculites, esclerodermias, lúpus, síndromes antifosfolipídicos, várias doenças e até mesmo tratar-se de uma síndrome paraneoplásica, isto é, haver por debaixo da manifestação clínica que parece benigna alguma situação mesmo muito grave. Portanto, qual é o interesse? Fazer, na realidade, o diagnóstico diferencial entre se trata de uma situação benigna ou de uma situação mais grave. Qual é o exame que vamos fazer? O exame imprescindível é um que se chama capilaroscopia. É um exame simples, não invasivo, que as pessoas fazem nas extremidades dos dedos, em que o médico utiliza uma lupa de alto aumento, muito aumento, e vê os pequenos capilares e vê a sua estrutura e a forma como se dá a circulação. Muito bem, posteriormente, depois do diagnóstico, se a situação for benigna, a pessoa deve continuar a ser seguida, porque muitas vezes mesmo 10, 12, 15% dos doentes podem vir a desenvolver nos 10 anos seguintes alguma situação destas que eu referi há bocado. O restante nós vamos, enfim, tentar tratar e diagnosticar com outros exames complementares. Vamos fazer exames de imagiologia, exames ao sangue, para realmente diagnosticar essa tal doença cuja primeira manifestação foi o fenómeno de Raynaud, que aliás é a primeira manifestação numa doença que é uma doença grave, a esclerose sistémica, em que a forma de apresentação desta doença, em 75% das situações, é realmente o fenómeno de Raynaud. Daí que não devemos desvalorizar esta situação. Finalmente, qual é o tratamento? O tratamento é um tratamento simples como se compreende, se há um vasoespasmo, vamos fazer uma vasodilatação e então vamos dar medicamentos que possam fazer a vasodilatação dos vasos, mas mais importante do que isso, vamos fazer a evicção daquilo que pode provocar o fenómeno de Raynaud. E o que é que provoca ou que despoleta o fenómeno de Raynaud? Se é o tabaco, é o frio, é o stress, entre outras situações menos frequentes. Então, nesse caso, vamos evitá-los, evitar o stress, evitar a exposição ao frio e evitar fumar, isto é, deixar de fumar. E depois, sim, a medicação. Portanto, é um fenómeno relativamente simples, fácil de explicar, relativamente fácil de tratar e de diagnosticar, mas que as pessoas não devem desvalorizar quando o têm, mas sim procurar o médico, tentar perceber o que é que se passa e tratá-lo, como é evidente.